Boa noite, irmãos. Irmãos, peço que abram a palavra do Senhor na primeira carta de João. 1 João está lá no finalzinho, então é mais fácil de trás para frente, começando de Apocalipse. Primeira carta de João. Farei a leitura no capítulo 1, dos versículos 5 até o capítulo 2, o versículo 2. Bom, se vocês também quiserem acompanhar aqui no slide, fiquem à vontade. Lemos a palavra do Senhor. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é essa, que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos a comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogados junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Oremos mais uma vez, irmãos. Senhor, diante da tua palavra agora, em continuação ao teu culto, pedimos que o Senhor derrame o teu Espírito Santo sobre a tua igreja, Pai. Fala aos nossos corações. Reconhecemos que a tua palavra é verdade, que ela é viva, que ela é eficaz para transformar a nossa vida, transformar a nossa realidade. Por isso, Senhor, converta o nosso coração, nos constranja diante dessa palavra de vida eterna que temos diante de nós. Fala a cada um de nós através da operação do teu Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Irmãos, lá pelo ano 1498, não é muito preciso, o artista Michelangelo recebeu uma encomenda muito importante. Dentre as muitas que ele fez, era uma escultura de Maria com o corpo de Jesus no seu colo. Tá? Essa escultura se chama La Pietà. E hoje a escultura de mármore, mais ou menos quase 2 metros de largura, em tamanho real, ela se encontra na entrada da Basílica de São Pietro, no Vaticano. E é interessante que assim que você entra na Basílica, ela está assim à direita, protegida por vidro e tudo, mas é de uma perfeição o trabalho de Michelangelo que você consegue ver na pedra a pressão do dedo de Maria na pele de Jesus. E é o rosto de uma mãe que acaba de perder o filho, lamentando em luto, olhando para o corpo morto de Jesus no seu colo. E com a iluminação da basílica, da capela, fica muito claro o rosto de Maria iluminado e o rosto de Cristo nas sombras. Maria é o destaque da escultura de Michelangelo presente na Basílica. E a verdade é que a exposição da La Pietà não é muito diferente da nossa realidade hoje. Às vezes a gente, como cristão, acaba colocando o foco, jogando a iluminação naquele que não é o Cristo da nossa vida. Nós erramos a centralidade da escultura da nossa própria vida. E o próprio mundo, a própria cultura, nas suas narrativas, vai pegar o foco e colocar nos seus próprios desejos, nos seus próprios interesses, e não naquilo que importa. E a pergunta que eu queria fazer para os irmãos hoje, a gente vai ter o texto aqui de João para nos ajudar a responder, é que se nós colocássemos um verdadeiro cristão, um verdadeiro discípulo de Jesus, em exposição,
o que estaria em destaque? O que deveria ser iluminado, o que deve ser iluminado na vida daquele que, de fato, é o verdadeiro cristão? E nós, que estamos aqui domingo após domingo, ou nós que acreditamos em Deus, ou que dizemos que temos uma espiritualidade, se nós fôssemos postos em exposição, o que estaria em destaque na nossa vida? Nós veremos hoje, no trecho que acabamos de ler na carta de João, que o verdadeiro cristão é reconhecido, primeiro, pelo conhecimento, segundo, pelo relacionamento e terceiro, pelo arrependimento. Pelo conhecimento, pelo relacionamento e pelo arrependimento. Versículo 5, olha como como João abre essa parte, né, da carta. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: Deus é luz e nele não há treva nenhuma. É interessante aqui que João é um dos apóstolos, um dos 12. Inclusive, no relato dos evangelhos, ele é tido como um dos mais próximos de Jesus, um daqueles 3 mais próximos, Pedro, Tiago e João. Aqui, quando João escreve essa carta, provavelmente a maioria dos apóstolos já haviam morrido. Então, ele seria, na época, se não a maior, uma das maiores autoridades terrenas ali da igreja. João, humanamente falando, tinha todo o direito, tinha toda a moral para chegar e falar: olha só, gente, sou João, cara, eu sou apóstolo, eu sou um dos 12. Eu vi Jesus ressuscitar, eu vi Jesus fazer um monte de milagre. Eu sou o discípulo amado. Agora vocês vão ter que ouvir o que eu estou falando. Mas João não assume essa postura. João dá um passo de humildade, dá um passo para trás de humildade, e olha o que ele coloca: a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é essa. Os ensinos de João não saem da cabeça dele. Os ensinos de João não saem da opinião dele da vida, não saem da experiência dele de vida. E, gente, isso é tão importante e, ao mesmo tempo, tão raro nos dias de hoje, porque a gente vive a cultura do eu acho, a gente vive a cultura do a minha opinião é, no meu ponto de vista, quando, na verdade, há uma supervalorização da percepção individual da realidade. O que eu quero dizer com isso? Se eu quiser hoje expor minha opinião, seja aqui nesse púlpito, ou nas redes sociais, ou numa conversa de amigos, e não ser atacado, e não ser perseguido, basta eu dizer: olha, no meu entendimento, pessoal, Deus ser um cristão é. Por quê? É a minha visão. Ninguém pode falar nada contra a minha visão, certo? Nós não vivemos tempos de liberdade de expressão, em que a gente precisa obedecer às regras sociais e, inclusive, acatá-las e não se colocar contra a opinião dos outros. Em dias em que eu falar: olha, eu discordo de você, ou você está errado, é ofensivo? E o que João vem trazer para a gente é o seguinte: olha, eu não vim trazer a minha opinião, porque a minha opinião não importa. Eu vim trazer para vocês a verdade, algo que é maior do que eu, algo que é maior do que a minha percepção, algo que é maior do que a minha experiência, algo que é maior do que a minha realidade cultural. Eu vim trazer aquilo que eu ouvi do próprio Jesus, aquilo que eu ouvi do próprio Cristo. E então, quando a gente vê João trazendo a sua própria visão, isso já é um pouco incômodo aos dias de hoje, aos pensamentos da nossa cultura, porque ele está trazendo a verdade. E isso implica dizer que nem tudo que se diz aí fora é verdade, e que nem toda opinião é verdadeira. Mas isso também causa oposição. Hoje, parece que por trás de uma defesa da liberdade é necessário defender todos os pontos de vista. Então, todos os pontos de vista são válidos, todas as opiniões são válidas. Mas será que isso é verdadeira liberdade? Será que a gente reconhecer, entre aspas, que toda opinião, seja ela qual for, é válida e verdadeira, será que isso é liberdade? Eu digo que não, gente. Isso é delírio coletivo. E sabe por que eu digo isso? Porque racionalmente falando, logicamente falando, não é possível que todos estejam certos, não é possível que existam verdades relativas. E eu digo isso por 2 motivos. Primeiro,
Se de fato aquilo que eu penso é verdadeiro, é natural que aquele que pensa diferente de mim esteja errado. Isso é uma estrutura lógica, não tem como fugir disso. Então, se você acredita que existem validações, existem verdades, existem realidades absolutas no nosso mundo, então você também precisa acreditar que existem aquelas que estão falsas, que são falsas, que estão erradas. Porque as visões de mundo não são complementares, como muitos alegam. E essa visão bonita, romântica, à la Disney, de que todas as religiões nos levam a uma conexão com Deus, a uma conexão com o transcendente, elas simplesmente não se sustentam, porque as religiões do mundo se contradizem entre si. Então, é necessário, sim, que uma esteja certa e as demais estejam erradas. Isso não é arrogância, isso é lógica. Mas se você não estiver pronto para aceitar essa lógica, eu te dou uma segunda saída. Você pode dizer, então, não há verdade absoluta. Há uma verdade local, há uma verdade relativa, mas não há uma verdade absoluta. E esse é um grande problema. Por quê? A mesma cultura que afirma que verdades absolutas são uma imposição de determinado grupo sobre outro, é aquela que diz, de forma absoluta, que a identidade sexual é uma questão biológica e não moral. A cultura que diz que não há verdades absolutas e que elas não devem ser impostas sobre outras, é aquela que nos impõe que devemos aceitar todas as religiões como igualmente válidas, caso contrário, seríamos intolerantes. Isso não é uma verdade absoluta? Isso não é uma imposição? Até mesmo a nossa visão de igualdade e de direitos humanos. Isso é uma visão moderna ocidental. Muitas tribos orientais do interior da China, da Índia, da Mongólia, não compactuam com essa visão. Será que levar, então, essa visão de direitos humanos e igualdade moral entre as raças a essas culturas não seria também desapropriação cultural? Vejam, queridos, nós vivemos um mundo de verdades absolutas. Mas, como diria o meme, a gente não está pronto para essa conversa. João nos ensina aqui que o verdadeiro cristão é aquele que reconhece que existe sim verdades absolutas e que a fonte de toda a verdade é o próprio Deus e é exclusivamente Deus. E como que ele fala isso? Quando ele vai falar primeiro de quem é Deus. Nosso primeiro ponto, o verdadeiro cristão é percebido, é reconhecido pelo seu conhecimento. Conhecimento do quê, Vitor? Conhecimento de quem? De quem Deus é. Por isso que João abre aqui, Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Então, João, para explicar esse conceito, a gente olha então o que João quer dizer, olhando para outros textos da Bíblia, quando a gente vê a imagem, a ilustração da luz sendo utilizada. A luz é aquilo que torna visível o que está escondido no escuro. A luz é o que nos dá dimensão espacial. É aquela que nos coloca em referência ao local onde nós estamos. No momento em que nós deixamos de enxergar, nós perdemos as referências geoespaciais. Então, quando João fala que Deus é luz, primeiro, ele é a referência, não espacial para a nossa vida, como essa lâmpada, mas ele é a nossa referência do coração, daquilo que é verdade, daquilo que é realidade. Nós nunca compreenderemos a fundo o que é a realidade, quem nós somos, o que é verdadeiro nesse mundo, sem antes nós reconhecermos que Deus é a referência de todas as coisas. Ele é essa luz que lança aos nossos olhos a visão do que existe de fato. É por isso que o homem sem Deus não é diferente de um cego perdido na rua. Ele precisa de ajuda.
ele precisa de alguém para orientá-lo, ele precisa de alguém para lhe pegar a mão, para lhe mostrar e lhe dizer o que está à volta, onde que ele está, porque ele não tem referências. Mas o ser humano, a partir do momento em que ele retira Deus como seu referencial e busca em qualquer outra coisa, ele passa a andar perdido, passa a andar errante por esse mundo, atrás de falsas verdades, atrás de conceitos, pensamentos, ideologias, ideias, que só lhe tornam mais cego ainda para a sua própria realidade. Já a palavra de Deus, no Salmo 119, nos diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Para o autor de Provérbios, o mandamento do Senhor é lâmpada, e a sua instrução é luz. Enquanto nós não reconhecermos que precisamos de Deus, precisamos do Senhor para enxergar e interpretar a realidade, nós nunca estaremos satisfeitos com aquilo que temos no nosso coração e na nossa mente. Mas por que é tão difícil a gente viver isso? Porque basicamente a gente assinar embaixo de que a gente é cego, de que a gente é incompetente para ler o mundo, para enxergar a realidade, para dizer aquilo que é certo e errado, aquilo que é bem e mal. A gente falha miseravelmente nisso todos os dias, mas ainda assim a gente teima em querer ser livre na nossa moralidade. É só você olhar para o passado. E você não precisa ser muito longe, não. Você é adolescente, pode olhar. Quantas vezes você tomou a decisão errada? Quantas vezes você seguiu um caminho que hoje você tem vergonha? Sabe o que é isso, gente? Isso é falha de juízo. De juízo no sentido de julgar a realidade, é falta de discernimento daquilo que é bom e mal, daquilo que é certo e errado para a sua vida naquele momento. A gente falha o tempo todo, a gente toma decisões ruins o tempo todo. Isso só é a prova de que a nossa visão da realidade é falha, é cega. E o mundo está dizendo para você, procura a sua luz interior. A gente já falou isso aqui antes. A nossa luz interior não vai levar a gente a lugar nenhum. A gente precisa de uma luz exterior, uma luz que ilumina o nosso caminho, não uma luz que ilumina os nossos órgãos. Não uma luz que ilumina o nosso egoísmo, a nossa arrogância. Mas não é somente o Deus como um referencial de verdade, mas é um referencial também moral, ou seja, Deus é a referência daquilo que é certo e errado, daquilo que é bom e ruim. Porque Deus é a luz, Deus é amor, Deus é bom. Entendam, quando a Bíblia usa esses termos, ela não está dando características para Deus, ela está descrevendo a própria essência de Deus. É da essência de Deus a bondade, é da essência de Deus a luz, é da essência de Deus tudo aquilo que é bom. Então, viver aquém de Deus, viver à parte de Deus, viver contra Deus, é viver de forma tenebrosa, nas trevas, é viver de forma ruim, é viver de forma maldosa, maligna. E isso também é ruim, né, gente? Porque a gente quer tanto ser o nosso referencial de certo e errado, de bem e mal. Mas para a gente ser justo em definir aquilo que é certo e errado, a gente precisa ter um referencial correto. Porque nós também sabemos que aquilo que é certo e errado para mim, individualmente, pode não ser para você. Mas o que eu julgo, então, como certo e errado? Vejam, casar com uma criança de 12 anos, uma adolescente de 12 anos, hoje é imoral. Mas na Europa da Idade Média era comum. E a menina não era nem ouvida pelos pais, ela era dada como um objeto. A moralidade mudou. Por quê? Por que hoje isso é tão imoral e antigamente não era? Vejam, os conceitos de certo e errado vão mudando à medida que o tempo passa, vão mudando com a cultura. Por quê? Porque homens falhos em interpretar a verdade, constroem uma moralidade a partir do seu próprio interesse, dos seus próprios desejos, do seu próprio coração.
e coloca sob juízo, coloca em xeque a moralidade dos seus antepassados. É uma briga de egos histórica. Mas quando a gente olha para o testemunho de João, ele fala assim: aquilo que eu ouvi e que eu aprendi. Não foi opinião de ninguém. Não é um crivo moral que muda com a cultura. A nossa cultura, e talvez uma cultura evangélica fraca, covarde, vai olhar para a Bíblia e dizer: a Bíblia culturalmente está ultrapassada em alguns aspectos. Realmente a gente precisa revisitar esses pontos. Sabe o que é isso, gente? É covardia diante da moralidade humana. É covardia daqueles que não conseguem se firmar no testemunho de Cristo, transmitido pelos apóstolos, transmitido por aqueles que escreveram a palavra, inspirados pelo Espírito Santo. Querem mudar uma moralidade, porque não têm coragem de permanecer firmes enquanto o mundo à sua volta muda. As pessoas rejeitam uma verdade e um padrão de justiça vindo de Deus para colocar no seu lugar o seu próprio padrão de justiça e o seu próprio padrão de verdade. Mas não se espantem, a Bíblia já dizia isso há muito tempo atrás. Olha o que o profeta Isaías vai nos dizer: ai dos que chamam o mal de bem e o bem de mal, daqueles que tomam as trevas como luz e a luz como as trevas. Essa poderia muito bem ser uma descrição dos nossos dias. A reconfiguração de valores morais, a reconfiguração de uma estrutura social, de uma estrutura ética, simplesmente para responder os seus próprios interesses e os seus próprios desejos. Quer ver um exemplo? É muito melhor tratar o aborto como uma questão de saúde pública do que como uma questão moral. Sabe por quê? Porque uma questão moral envolve vida. Envolve eu dizer onde que a vida começa. Então, para fugir de novo do argumento e defender a agenda, eu vou relativizar a vida. Eu vou dizer que a partir da semana X não é vida. Logo, não tem direitos. Então, o indivíduo, a mulher, pode impor os seus direitos sob o direito daquele conjunto de células que lhe foi vetado o direito, porque agora disseram que ele não é mais vida, para atender a uma política pública de saúde. Viram? Chama o mal de bem. E aí a gente vai estar fazendo justiça social. Para justificar um ato pecaminoso, a gente deixa de chamar um ser humano de ser humano. Mas muitos desses levantam bandeira contra o consumo de carne animal. Afinal, os animais têm direito. Eles não podem sofrer, né, no churrasco. Entendi. Ai daqueles que chamam o mal de bem e o bem de mal, e dos que tomam as trevas como luz, e luz como trevas. Irmãos, a nossa estrutura moral, a nossa visão da realidade, só vai ser firme, só vai ser verdadeira, se ela for imutável, se ela for intransponível, se ela for firme como rocha, se ela não mudar com o tempo, com a opinião, nem com a cultura. E até hoje, o único testemunho de moralidade que permanece ao longo dos séculos, que viu impérios subirem e serem destruídos, é a palavra do Senhor. É a moralidade bíblica. Não se enganem. Quando Cristo veio ao mundo, Ele disse: eu sou a luz do mundo. E quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então vejam, mais do que uma estrutura moral, mais do que uma estrutura lógica,
mais do que uma maneira de enxergar a realidade, de enxergar o mundo, a luz que vem de Deus, porque Ele próprio é a luz, e assim Cristo também é a luz como essência, e por isso Ele é Deus, ela não fica só no nosso intelecto, ela nos transforma. Olha o que Cristo fala. Cristo não vem nos ensinar a andar na luz. Ele não é um bom mestre. Ele não é uma pessoa iluminada. Ele não é um cara sábio. Ele não é um espírito elevado. Ele é Deus. Ele é a luz em essência. E Ele veio mostrar qual deve ser o nosso padrão moral, qual deve ser o nosso crivo para a realidade, para aquilo que é certo e errado, e mais, Ele veio assim para nos transmitir isso, para que nós também possamos ser luz. Ele veio transformar as nossas vidas. Ele não é um revolucionário, Ele é Cristo. Ele é aquele que foi separado por Deus para nos salvar da morte. Como que Ele faz isso? Comunicando a luz às pessoas. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue terá a luz da vida. Quando vivemos de acordo com a perspectiva de Deus da realidade, e quando vivemos de acordo com a verdade de Deus operando naquilo que é certo e errado, naquilo que é bem e mal, nas nossas construções ético-morais, nós vivemos na prática o que é ser luz. Nós abdicamos da nossa luz interna, nós abdicamos da mentira que a cultura nos informa e nos impõe muitas vezes, para confiar na verdadeira luz que nos dá a vida eterna. O que João nos ensina, então, nesse primeiro versículo que lemos, no versículo 5, é que o verdadeiro cristão é aquele que conhece a verdade, que conhece o que é certo e errado através da obra de Jesus Cristo no mundo. Mas o cristão não é só reconhecido pelo conhecimento, ele é reconhecido pelo relacionamento. E aí o versículo 6 continua: se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Agora o que João chama a atenção é um aspecto importantíssimo da vida cristã, que é a vida prática. Que muitas vezes nós somos convencidos do Evangelho, mas nós não somos convertidos pelo Evangelho. Nós podemos conhecer a verdade, nós podemos conhecer a moralidade, mas se isso não transformar o nosso modo de agir, quem nós somos, nós estamos mentindo e não praticamos a verdade. Não basta conhecermos o Evangelho, é preciso vivermos o Evangelho. Aqui, especificamente, de uma maneira histórica, isso nos ajuda um pouco a entender também o texto, essa carta foi escrita para uma igreja, que a gente não sabe qual é, ou talvez para algumas de uma determinada região. E existia um pensamento religioso errado, uma heresia da época, que era o gnosticismo. O que o gnosticismo entendia, pregava, defendia? Que era possível eu ter comunhão com Deus, união espiritual com Deus, e mesmo assim entregar-me aos prazeres da carne. Mas de onde eles tiravam isso? Eles entendiam que havia uma ruptura entre a realidade espiritual, o aspecto espiritual do ser humano, e o aspecto físico, material, carnal do ser humano. E que esse aspecto, a existência material, não era natural, e não era eterna, era mortal. Então, quando nós morrêssemos e fôssemos ressuscitados, nós estaremos livres da essência material. Então, a carne já estava entregue ao pecado. Então, ela poderia se satisfazer e se desfrutar da maneira que quisesse. Para essas pessoas, o relacionamento com Deus não passava de uma união mística. Isso parece que está muito longe e parece ser muita viagem, mas, gente, é como muita gente vive o seu relacionamento com Deus. Se você perguntar aí fora, se você fizer um censo no Brasil, você acredita em Deus? Só fala assim, uma galera vai acreditar. A questão é, em qual Deus que você acredita? Como a sua crença em Deus muda a sua crença na realidade? Até onde Deus
é senhor da sua vida para lhe ditar o que fazer e como fazer. Então não basta a gente dizer que a gente acredita em Deus, que a gente é religioso, que a gente é espiritualizado. Eu valorizo toda a conexão com o transcendente, com tudo aquilo que é transcendente. Eu acredito em algo superior, eu acredito em algo que está acima de mim. Mas não passa disso, não se engane. Você não está querendo compromisso nenhum com Deus, mas você também não tem coragem de dizer que ele não existe. Porque a sua realidade material não lhe é suficiente. Porque a gente ser visto só como corpo, só como poeira das estrelas, como já diria o físico Carl Sagan, não é suficiente, não alimenta a nossa alma, não responde o nosso propósito de vida, não explica o porquê nós estamos aqui, o porquê acordamos todo dia. Não é suficiente para dizer por que a gente respira e qual é o sentido da vida. E aí as pessoas criam uma imagem de Deus, criam um ídolo de transcendência para aliviar o vazio que elas têm dentro do coração, porque elas não querem se submeter ao Deus Santo, que é referencial de tudo que existe, de tudo que é bom e de tudo que é verdadeiro. Mas João nos ensina que esse pensamento é pecaminoso. Não basta você dizer que você tem comunhão com Deus, não basta você dizer que você acredita em algo superior, não basta você dizer que você tem relacionamento com o transcendente. Isso ainda é andar em trevas. E o que é que João fala? Você está mentindo. E a primeira vítima da sua mentira é você mesmo. É quando você cria um padrão moral dentro de você que atende às suas necessidades, os seus desejos, e ai daquele que questionar. Então, aquele que me questionar é intolerante. Agora eu tenho um nome para ele. Mas eu estou 100% certo. Queridos, andar na luz é refletir o caráter de Deus através das nossas ações, das nossas escolhas, dos nossos desejos, daquilo que a gente valoriza, daquilo que a gente quer para os outros, para aqueles que a gente ama e para aqueles que a gente não ama. É viver na prática. O escritor G.K. Chesterton uma vez disse o seguinte: apenas frequentar a igreja não faz de você um cristão. Vou adaptar Chesterton. Apenas acreditar em Jesus ou acreditar em Deus não faz de você um cristão. Assim como você ficar parado na sua garagem não faz de você um carro. Tem muita gente parada na garagem querendo virar carro. Ou ouvindo meditação de manhã querendo ser religioso, querendo ter conexão com o transcendente. Amigo, você está indo para um caminho de morte. Você está indo para as trevas. E o primeiro a acreditar na mentira foi você. A palavra do Senhor não vem aqui passar a mão na nossa cabeça e alimentar o nosso ego. Vem aqui mostrar a realidade. Doa quem doer. Por isso que é tão difícil ler a Bíblia. Por isso que é mais fácil colocar ela como um livro velho empoeirado do primeiro século. Por isso que é mais fácil botar ela como institucionalista, patriarcalista, machista, o ismo que você quiser. Porque não confronta, sabe? Não bota em xeque a minha verdade, não bota em xeque aquilo que eu acredito. Mas a pergunta que eu quero te fazer hoje é: será que você não está mentindo para você mesmo? Será que você não construiu a sua vida em cima de mentira? E a única coisa que eu estou fazendo aqui é ler a palavra de Deus, nada mais. O Deus que criou os céus e a terra é o Deus que é referência para o que é certo e errado, que é referência para aquilo que existe. Não sou eu nem você. Mas é interessante que esse relacionamento e essa comunhão com Deus, que de fato gera uma atitude prática, gera uma transformação de vida, ela não é exclusiva daquele que está ligado a Deus. Olha o que o versículo 7 nos diz:
Se, porém, andarmos na luz... Espera aí que minha Bíblia fechou aqui. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Olha que interessante, João começa no versículo 6, o argumento dele dizendo o seguinte: se dissermos que mantemos comunhão com Ele quem? Com Deus, que é luz, que é padrão de verdade, de certo e errado. Então, se nós dizemos que andamos em comunhão com Ele, mas nós não vivemos essa verdade, nós somos mentirosos. Mas e se nós aplicarmos e vivermos? O que seria o mais óbvio de João responder? Não, vocês têm comunhão com Deus. Não, João já parte direto. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Olha que interessante, gente. O nosso relacionamento verdadeiro com Deus transborda para além da gente. Transborda para a igreja, para todos aqueles que têm verdadeira comunhão com Deus. Isso é importantíssimo, gente, porque, embora a nossa relação com Deus seja individual, seja algo que eu preciso responder diante de Deus e somente eu posso responder por mim mesmo, a minha prática é coletiva. Eu diria até familiar. Porque Cristo não morreu na cruz por você e por mim. Não editem essa parte, hein, gente, pelo amor de Deus. Cristo morreu na cruz pela igreja. Cristo morreu na cruz pelo povo eleito, pelo povo escolhido, pela família da fé. Cristo tinha um reinado, tinha um reino em mente. Ele tinha uma família. Ele morreu na cruz para que nós, como o mesmo apóstolo João vai dizer, nós recebêssemos o poder de sermos chamados filhos de Deus, adotados. Então, o verdadeiro Pai, aquele que é o Pai perfeito, nos adotou na sua família e agora nós fazemos parte de uma família de verdade, cujo Pai é um Pai de verdade que nos ama. Não muitas vezes um pai omisso, um pai violento, que a gente vê no mundo, que é um pai humano, que é um pai carnal. Mas o Senhor é Pai, que resgata os seus filhos e não deixa nenhum se perder. E a nossa comunhão com Deus é vista, é vivida na comunhão com a igreja. E, gente, isso é tão importante porque dentro da igreja e pós-pandemia, isso daí ficou muito evidente, que algumas pessoas acham que podem ser igreja por si. Então, o sujeito é crente, o sujeito crê na Bíblia, ele conhece a Deus, ele tem Deus como fonte de toda a verdade, como todo referencial moral, mas ele não precisa da igreja. Tem até um movimento nos Estados Unidos que é I love Jesus, I hate the church. Eu amo Jesus e odeio a igreja. Gente, não tem como você amar Jesus e odiar a igreja pela qual ele morreu. A gente só vive essa comunhão se nós andarmos juntos. E não quer dizer que é fácil. E não quer dizer que é um mar de rosas. E não quer dizer que a sua vida vai melhorar do dia para a noite. Porque essa carta foi escrita a uma igreja. E olha o que João fala: não se enganem, se vocês não andam na luz, se vocês dizem que têm comunhão, mas não têm, vocês fazem Deus de mentiroso. Gente, ele está escrevendo para crente, ele não está escrevendo para descrente. Ou seja, a igreja de Cristo também sofre do pecado. Nós, infelizmente, vamos continuar pecando, e muitas vezes os nossos pecados vão ser uns contra os outros aqui dentro. Mas essa realidade não pode ser nunca maior do que a realidade do amor de Cristo, que nos uniu como igreja. E é aí que a gente aprende a ser luz, porque é na comunhão da igreja que a gente aprende a amar uns aos outros, que a gente aprende a suportar uns aos outros. É na comunhão da igreja que a gente aprende a ser mais parecido com Cristo. Foi o que o nosso irmão Rafael deu exemplo aqui do discipulado.
É comunhão, gente, é andar junto, é aprender junto, é aquele que já andou um pouquinho mais, pegar pela mão aquele que está começando a caminhada e vamos junto. Isso é comunhão, porque a gente se fortalece. É diferente de dizer, não, agora eu confio em mim mesmo, agora eu recebi a salvação, agora eu posso ser santo. Não, você não pode nada, eu não posso nada. É pelo Espírito Santo, é pela misericórdia, é pela graça, e ela é operante na vida da igreja. Ela é operante na vida de cada um de nós. E nós podemos ser cuidados e tratados pelos outros dentro da igreja, mas a gente também tem responsabilidade sobre aqueles que sentam do nosso lado no banco. E os nossos relacionamentos dentro da igreja vão ser um ótimo termômetro para avaliarmos se nós estamos de fato andando na luz ou temos mentido para nós mesmos. É na comunhão da igreja que a gente reconhece os nossos pecados. E que a gente aprende a perdoar também. E aí vem o nosso terceiro ponto. O cristão verdadeiro é reconhecido pelo conhecimento, pelo relacionamento e agora pelo seu arrependimento. Versículo de 8 a 10. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. E aqui João agora combate dois pensamentos equivocados de cristãos daquela época. Uns pensavam, eu não tenho pecado nenhum. Outros diriam, não, eu era pecador, mas agora eu me converti a Cristo. Eu não peco mais. Gente, não importa se as pessoas, se a cultura, se alguns grupos dentro da igreja evangélica querem relativizar o pecado com explicações comportamentais, com explicações sociais, históricas, pecado continua sendo pecado. Pecado é a ofensa moral ao caráter de Deus, é o não andar na luz. E aqui João está estabelecendo muito bem claro, gente, existe pecado. Você é igreja, você foi comprado pelo sangue de Cristo, você pode andar na luz, você deve andar na luz, mas não se engane, você peca. Você não é tão bom quanto você pensa que você é. Isso também é muito difícil para a gente aprender e para a gente aceitar. Isso é um exercício de humilhação. E é por isso mesmo que nesse exercício de humilhação, João nos diz que devemos confessar os nossos pecados. Agora, confessar os nossos pecados não é a prática popularmente conhecida de dizer os nossos pecados, de repetir audivelmente para alguma pessoa, para algum clérigo, enfim, quem que quer que seja, o que a gente fez. Isso não é confissão de pecados, não, gente. O termo correto, o termo original aqui, confessar, era reconhecer o seu crime, era reconhecer a sua falha, era reconhecer a sua falta. Então, queridos, confessar o pecado não é simplesmente chegar diante do padre, do pastor ou de Deus trancado na sua casa, no seu banheiro, sei lá onde você ora, e dizer, Senhor, eu confesso que eu pequei e fiz tal coisa. Isso não é suficiente. Isso não é suficiente. Eu posso botar uma arma na sua cabeça e pedir para você narrar todos os seus pecados até agora. E isso não me garante que você vai para o céu e que isso foi arrependimento e confissão verdadeira. Não basta dizer, gente. O que é essa confissão? É quando a gente reconhece, quando a gente admite, quando a gente é convencido de que aquilo que a gente fez, de fato, é imoral, de que aquilo que a gente fez é errado, e de que a gente faz porque a gente ama mais a nossa carne, ama mais os nossos prazeres, ama mais a vida pecaminosa do que o próprio Deus, e por isso Deus tem todo o direito de mandar a gente para o inferno e para a morte eterna. Peguei pesado? Isso é confissão. Isso é confissão. Então, primeiro a gente precisa ser convencido de que aquilo que a gente pratica de moral é pecado.
Primeiro a gente precisa conhecer a Deus e se relacionar com Ele e com a igreja. E convencidos disso, aí sim, a gente pode chegar diante dele e falar: Senhor, realmente, isso aqui é ilegítimo. Isso aqui fere o seu caráter. Porque só o Senhor é santo. O Senhor é perfeito e eu não sou. Mas eu ainda estou inclinado a todas essas coisas. Eu ainda preciso da sua transformação. Eu ainda preciso da sua luz, que muitas vezes eu corro para as trevas. Isso é confissão de pecados. Se você ainda não fez isso, você ainda não se arrependeu e você ainda não entendeu o que é amar a Deus, o que é ser um verdadeiro cristão. E talvez, querido, o peso, a mágoa, o rancor que você tem dentro do seu coração já há anos, seja justamente porque você quer relativizar essa dor que está dentro de você e não quer chamar o que é pecado de pecado. Não quer chamar aquilo que é errado de errado. E não quer pedir perdão a Deus e se arrepender na presença dEle. Porque é muito humilhante. Mas você precisa fazer isso. É doloroso. E tem que ser doloroso. Porque muda o nosso coração, muda o nosso íntimo, muda a nossa maneira de enxergar o mundo. É doloroso, dói. Mas é necessário para o nosso crescimento, querido. Deus faz isso por amor. Ele transforma a gente dia após dia. E se a gente está firme no conhecimento, se a gente está firme no relacionamento, se a gente está firme no nosso arrependimento, Ele vai te conduzir de novo para a luz. Não se engana. Você não precisa provar nada para ninguém, querido. Quer dizer, você precisa provar uma coisa para uma pessoa, que é você mesmo. Que você é pecador. E que você precisa do perdão de Cristo. A única pessoa a quem você precisa provar alguma coisa é você mesmo. Você precisa provar que você necessita do amor de Cristo. Chega de confiar em você. Chega de carregar o mundo nas suas costas. Deixa o Senhor te transformar pelo perdão que Ele já te deu, que Ele já te oferece na cruz. Ok, gente. É até possível conhecer a Deus. É até razoável ter um relacionamento com Ele, com a igreja. É difícil essa última parte. Mas e se depois disso tudo, eu acordo segunda-feira amanhã, inspirado pela palavra, e caio, tropeço, falho novamente naquilo que vem me atormentando e vem me assombrando há anos na minha vida? Nada valeu? O texto termina nos 2 primeiros versículos do capítulo 2 de uma forma tão cuidadosa e amorosa. Olha o que João vai dizer: filhinhos, eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Mas se ainda assim vocês pecarem, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo do mundo inteiro. O nosso conhecimento, o nosso relacionamento e o nosso arrependimento não valeriam de nada se a gente não tivesse Cristo diante de Deus, nos representando dia após dia. O que João está colocando aqui não é que a gente pode viver pecando, porque ele acabou de dizer: aquele que peca e aquele que diz que tem comunhão com o Pai e anda nas trevas, que vive no pecado, que vive pecando, ele não tem comunhão, ele mente. Aquele que diz que não tem pecado, mente para si mesmo e faz de Deus mentiroso. Então, o que João está dizendo é o seguinte: olha só, ainda é real o pecado na nossa vida, só que agora ele não te escraviza mais. Você não precisa mais ser dirigido por ele, você não precisa mais ser atormentado por ele, ele não te controla mais. A verdadeira liberdade é a liberdade que Cristo nos dá em não pecar. Vejam,
A liberdade não é essa que a cultura prega, de que nós podemos ser o que quiser, de que nós podemos pensar o que quiser. Isso é escravidão, porque a gente nunca vai conseguir pensar ou ser aquilo que nos sustenta, aquilo que nos satisfaz como ser humano. A liberdade que Cristo nos dá é que agora a gente pode ser mais do que nós somos por nós mesmos, porque Ele nos liberta do pecado. Essa é a verdadeira liberdade, para viver uma verdade, para ver a realidade como ninguém pode ver sem Deus. Essa é a verdadeira liberdade, e é Cristo que faz isso por nós. Ele é aquele advogado, Ele é aquele, ou outra palavra, é aquele consolador, ou é aquele que nos defende o tempo todo. Ele está junto de Deus, nos lembrando o que Ele fez por nós. E aqui, João usa uma expressão muito típica do Antigo Testamento, e a gente já viu isso na escola bíblica, que Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. Eu vou ser repetitivo, porque isso é importante. No Antigo Testamento, havia a Arca da Aliança, uma caixa de madeira coberta de ouro, com uma tampa de ouro, com 2 estátuas de anjos de ouro. Dentro da caixa estavam as 10 palavras da lei, que foram escritas por Deus e dadas a Moisés. Ali resumia toda a moral e o caráter do próprio Deus. São os que a gente conhece hoje como os 10 mandamentos. Uma vez por ano, o sumo sacerdote, o representante máximo religioso do povo de Israel, depois que ele sai do Egito, reunia os sacrifícios animais dos povos, das famílias, e com um chumaço de planta, aspergia, jogava em cima da tampa da arca o sangue daqueles animais mortos pelos pecados das famílias. O nome dessa tampa era propiciatório. E aí o que João fala é o seguinte, olha, Jesus é a tampa. Que parada é essa? Como assim, cara? Entendam, quando Deus olhava de cima, do alto, para a arca, o que ele via dentro dela? A lei. O reflexo perfeito do caráter dele, da santidade dele, da perfeição dele. Só que depois que ele olhava para a lei e olhava para o povo, o que ele via? Rebeldia, incompetência. Impossível esse povo não quebrar nenhum, se não todos, os mandamentos que estão nessa lei. Esse povo, que se chama pelo meu nome, nunca vai ser digno da minha santidade. Então ele é digno da minha ira, porque eu sou justo. Justiça, queridos, não é aliviar o condenado. Justiça é fazer o condenado pagar pelo que ele fez. Isso é justiça. Alguns dizem, não é justo que Deus salve um e não salve outros. Não, querido, não é justo que Ele salve ninguém. Porque se Deus agisse exclusivamente como justiça, se Ele olhasse para a nossa vida como Ele olhava para o propiciatório, para Deus ser justo, Ele precisava lançar a gente no inferno. Mas Cristo é o nosso propiciatório. O que isso significa? Que quando Ele morreu quando Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, o que significa isso? Morrer na cruz pelos nossos pecados. É como se o próprio Cristo derramasse o sangue dele sobre a tampa da arca. E agora, quando Deus olha para a lei, entre os olhos justos de Deus, e a lei, o que tem, queridos? O sangue de Cristo. Então, Deus olha para o seu povo, depois de ter olhado para o sangue de Cristo. Se Cristo é a propiciação dos nossos pecados, entre a justiça de Deus, entre o Deus santo, o Deus perfeito, e nós pecadores, está a cruz. É por isso que a gente pode andar na luz. É por isso que a nossa referência de vida muda. É por isso que quando a gente é exposto aos holofotes, ainda que apareça o pecado, antes aparece Cristo.
Vocês se lembram da Pietà, a escultura de Michelangelo? Na década de 60, alguns pesquisadores fizeram um estudo e reproduziram as circunstâncias originais do ateliê de Michelangelo, onde provavelmente a Pietà foi construída, foi esculpida. Qual era a intenção ali? Não ver a obra a partir dos olhos modernos, dos seus expositores, mas procurar ver a obra a partir dos olhos do seu Criador. Gente, quando ela foi exposta no Museu de Nova York, todo mundo se surpreendeu, sabe por quê? Sabe qual era o rosto que estava nas sombras? O de Maria. Sabe qual era o rosto que brilhava? Cristo. Portanto, a verdadeira piedade, a verdadeira pietà, não é a de Maria pelo seu filho. Isso é piedade humana. Isso não leva ninguém a lugar nenhum. A verdadeira pietà é a de Cristo, que morreu pela igreja. E é só quando a gente muda o holofote da nossa vida e centraliza naquilo que o Criador nos revelou, o grande artista. E Ele nos revelou que Ele deu o seu Filho único, para todo aquele que crê nele, tem a vida eterna, aí sim a gente pode viver. Um dia, o mundo viu a La Pietà através dos olhos do próprio Michelangelo, do seu artista. Um dia, queridos, o mundo vai ver a realidade também através dos olhos do seu artista, do seu Criador. Naquele dia, diz o Apocalipse desse mesmo João, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Só que não se iludam. Alguns dobrarão e confessarão por pavor, por terror, porque desperdiçaram a sua vida atrás de verdades que eram mentiras, de relacionamentos que não existiam e de arrependimentos que não passavam de remorso. Por isso, queridos, a palavra de Deus nos diz e nos chama para olharmos para Cristo como a propiciação dos nossos pecados, aquele que é o justo e que verdadeiramente morreu por nós. E a partir daí, o nosso conhecimento da realidade, os nossos relacionamentos com Deus e com os outros, e o nosso próprio coração alcança arrependimento sincero e podemos viver a vida eterna que nos está prometida por Cristo já nessa terra. Essa é a realidade que nos espera e essa é a realidade que está diante de nós. É assim que seremos vistos e reconhecidos como verdadeiros cristãos. Baixem sua cabeça e façamos uma oração. Senhor bondoso Deus e amado Pai, como é difícil a Tua palavra, como muitas vezes ela pesa no nosso coração, muitas vezes ela nos expõe, escancara do nosso ser, do nosso interior, questões que nós queremos guardar, que nós queremos esconder até de nós mesmos, Senhor. Mas o Senhor é a luz, é aquele que detém toda a verdade, é aquele que traz ao conhecimento aquilo que está escondido, mas é aquele que nos ama, aquele que nos oferece comunhão eterna, aquele que nos comprou e nos adotou na sua família, é aquele que enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados e Ele receber a condenação que era nossa. Confiamos no Teu amor, Senhor, confiamos na obra de Cristo e Te pedimos, transforma o nosso coração, ajuda-nos a caminhar na luz, ajuda-nos, Senhor, a viver verdadeiramente como cristãos, convence o nosso coração do pecado dia após dia, nos mostra no que temos mentido para nós mesmos e até para aqueles que estão ao nosso redor. Senhor, nos dá arrependimento sincero, fortalece a Tua igreja
e no momento em que pecarmos, porque ainda vamos pecar, Senhor, que o Senhor nos sustente, que o Senhor não nos deixe caído na lama da imoralidade, mas que o Senhor nos levante pela Tua graça, porque o Senhor já morreu pelos nossos pecados e Cristo vive, está nesse momento ao Teu lado, rogando por nós. É o único que faz isso, que roga e intercede por nós, e por isso mesmo oramos em nome de Cristo. Tenha misericórdia de nós, Senhor, transforma os nossos corações dia a dia, e assim como Cristo é a luz do mundo, que também sejamos luz do mundo, porque o próprio Senhor Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Cumpra essas palavras no nosso viver dia após dia, até que o Senhor Jesus Cristo volte e se revele a todos como Ele de fato é. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Passo a palavra para o reverendo Isaías, que vai terminar aqui o momento de culto com a impetração da bênção. Convido os irmãos a se colocarem de pé e vamos então finalizar desta forma, agradecidos ao Senhor por sua palavra que nos instruiu nessa noite. Irmãos, ide em paz e que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo repousem sobre vós, hoje e para todos sempre. Amém. Os irmãos podem se assentar.